Fala galera, olha, eu acabei de gravar um episódio excepcional com duas feras aqui. Como foi, gente? Pra gente foi sensacional ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a ASIS, o papel da ASIS no desenvolvimento dos profissionais de segurança aqui no Brasil. Vem com a gente, você vai aprender um pouco mais sobre benefícios de estar associado à ASIS, sobre nosso programa de certificações, fica ligado. É isso aí, roda a vinheta. Olá, amigos e assinantes do NetSeg, estamos de volta aqui no Espaço da Shure para mais um episódio do nosso videocast e dessa vez a gente tem aí algo muito especial para vocês, se preparem. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho, porque hoje o conteúdo vai para lá de bom, gente. A gente está aqui com duas feras. Um deles é profissional de segurança com mais de 20 anos de experiência, especializado em gestão de crise, avaliação de risco e implantação de programas, com papéis notáveis na Meta, incluindo gerente sênior de segurança, chefe de centros de operações de segurança GSOC, é isso? Liderou iniciativas que melhoraram significativamente as operações de segurança em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Sua experiência internacional inclui missões de campo com as Nações Unidas, olha isso, hein? Especialmente na região da Amazônica, onde adquiriu insights inestimáveis sobre dinâmicas culturais e cenários de risco, grandes eventos e missões humanitárias. Olha só, pensador estratégico e colaborador habilidoso, está comprometido em aproveitar suas expertises para apoiar organizações na navegação de desafios de segurança complexos e garantir a segurança de pessoal e ativos em ambientes dinâmicos. Que maravilha! Nada mais, nada menos do que o Anderson Nakamura. Muito bem-vindo, Anderson. Muito legal. Para me receber. Bacana, mas não para por aí. Mais um convidado que atua como gerente sênior de segurança corporativa da América Latina na Microsoft, com passagens em outras multinacionais como Shell, Twitter, G4S, possui vasta experiência em gestão de risco, proteção executiva, segurança física, gerenciamento de crises, profissional formado em administração pela Universidade Federal Fluminense, o Carioca, em Direito Corporativo pelo IBMEC do Rio de Janeiro, atualmente ocupando o cargo de presidente do capítulo da ASIS do Rio de Janeiro, e membro do GT de Segurança de Produto da Fiesp, nada mais, nada menos do que Carlos Eduardo Veiga. Muito obrigado, Veiga, obrigado por pelo estar convite aqui com a gente. E assim, gente, duas feras para poder falar um pouco sobre segurança, mas primeiro eu quero ouvir, né, como faz para desenvolver uma carreira como essa, quem quer começar contando a trajetória aí, porque isso é muito bacana, né? Bom, posso começar porque a minha é um pouco mais curta que a do Naka, né? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, dividir espaço com vocês e com o Naka aqui. Minha carreira, vamos dizer assim, é um pouco... Não é tão comum, né, para um profissional de segurança, acho que começando por aí, né? Eu sou formado em administração de empresas, eu não tenho nenhum background militar, de polícia ou nada disso, eu tenho, né, a formação em administração de empresas e eu comecei minha carreira na Deloitte, que é uma multinacional de consultoria tributária, então totalmente diferente, né? Fiquei 6 anos trabalhando na Deloitte como, né, na parte de consultoria tributária. E em um certo momento, no meu primeiro, digamos, big shift aí de carreira, eu fui convidado para trabalhar na Shell, na parte do RH. Então, eu migrei de um profissional de impostos, de consultoria, para o RH, para um profissional de RH. E aí eu tive a oportunidade, ao longo desses primeiros anos na Shell, de ter contato com a área de segurança corporativa, né, da empresa. Então, porque eu, na época, cuidava dentro do RH dos expatriados, né, que eram os estrangeiros que vinham aqui para o Brasil. E no Rio de Janeiro, um ambiente de segurança totalmente desafiador, eu tinha esse contato muito próximo com o gestor de segurança na época da Shell, que era o Alexandre Klein, que hoje é um grande amigo e continua sendo um dos meus mentores, né? E aí, enfim, alguns anos se passaram dentro da Shell e por questões, né, de... como é que eu posso dizer, questões aí do destino, vamos falar assim, né? Surgiu a oportunidade, a vaga de Country Security Manager, né, de gerente de segurança do Brasil, abriu dentro da Shell.
E, né, internamente eu fiz a aplicação e acabou que eu fiz essa segunda transição de carreira, né? Eu saí de dentro do RH da Shell para a área de segurança corporativa dentro da Shell, já como Country Security Manager. É legal que o RH também traz essa coisa do contato com o pessoal, com gente, com quem está na linha de frente. Exatamente. Né? E a nossa área, né, dentro da área de segurança corporativa nas grandes organizações, a gente acaba sendo uma área prestadora de serviço interno, vamos falar assim. Né? Então, a gente tem nossos clientes internos, né, os diretores, enfim, as áreas afins, o próprio RH, jurídico, investigação, enfim. Então, todo esse background aí, digamos, fora da área de segurança, me preparou muito para estar aqui onde eu estou hoje. E, enfim, fiquei na Shell mais alguns anos e surgiu aí, sim, a oportunidade de ir para o Twitter, onde eu fiquei 3 anos e meio como gerente de segurança já regional para América Latina. Questões relacionadas aí à indústria, né? Eu fiz uma segunda mudança para a G4S, onde eu fiquei cerca de 1 ano, como head da área de Risk Advisory da G4S, onde até a gente teve a oportunidade de se conhecer pela primeira vez, né? Que foi bem legal. E finalmente fazendo a transição para onde eu estou hoje, que é na Microsoft, como gerente sênior de segurança para a América do Sul. E completando aí, por enquanto, a minha trajetória aí de carreira. Então, aí depois a gente vai explorar mais, mas a ASIS teve um papel muito importante aí dentro dessa minha transição, principalmente no início da carreira, mas aí mais para frente a gente explora. Pô, bacana, bacana. Que trajetória, né? E empresas realmente, né, pontuais, de peso, significativos no mercado, que tem um compromisso corporativo com o país, né? Apesar de muitas multinacionais, né? Tem sempre essa questão. Mas fala, Nakamura, como é que foi essa sua história toda? Conta pra gente. O Veiga fala que eu tenho mais história para contar, né? Eu me sinto o ancião do segurança. Mas eu segui uma linha um pouco mais tradicional. Assim, eu comecei na área de segurança com 19 anos, eu fui fuzileiro naval. Olha só. E formação lá em Brasília, né? Eu sou de Brasília. E é muito importante, né? Foi muito importante o papel das Forças Armadas na minha vida, principalmente nesse comecinho, porque as Forças Armadas, elas são formadoras, né? Elas oportunizam para aquele jovem que não tem muita oportunidade de estudar, não tem acesso a algumas coisas, é uma ascensão social que outras organizações não propiciam. Então, eu fiquei 2 anos na Marinha, né, como fuzileiro naval, e fiz um concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, fui policial militar em Brasília por aproximadamente 10 anos. Na minha carreira na polícia, eu tive algumas funções, e o que me propiciou muita oportunidade na polícia e no mercado de segurança privada foi o trato com o idioma. Então, lá atrás eu já falava inglês, mas era aquele inglês meio capenga, e aí quanto mais contato eu tive, mais curiosidade eu tive. E essa exposição, né, e me expor e deixar a vergonha um pouco de lado e ir lá e falar o nós vai mesmo em inglês foi me ajudando a ter acesso a pessoas, a organizações e a conteúdo mesmo que se eu não falasse inglês eu não teria. Tá. Então isso foi atiçando a minha curiosidade. Então dentro da polícia eu fiz algumas formações que foram importantes para no futuro eu ir fazendo a minha transição para o setor corporativo, né? Então eu fiz formações em análise criminal, eu fiz curso de operação e missão de paz da ONU, né, para o lado policial. E naquela época ainda era, né, setor público. Em 2011 eu fiz a minha primeira transição de carreira, que não foi tão drástica assim, mas é muito interessante como o vernáculo, o linguajar é diferente, né? Então eu saí do setor público e fui para o setor de organismos internacionais. Eu fui trabalhar para o Departamento de Segurança da ONU. Olha. Então, experiência. Foi uma baita uma experiência. Me mudou muito como profissional, mas especialmente me mudou muito como pessoa, né? Porque a gente mora nas grandes capitais, a gente vive numa espécie de bolha social, né? Definitivamente. A gente não conhece o Brasil de verdade, né? A gente não conhece as dores do pessoal que mora em fronteira, que mora na Amazônia, no Nordeste, e trabalhar para as Nações Unidas me deu essa vivência, né? De ir lá e eu não estava mais assistindo o jornal, né? Eu estava lá vendo e conversando com as pessoas. Então isso
isso te toca, né? Te muda como ser humano. Sem sombra de dúvida. Então, na ONU eu fiquei 5 anos, quase 6 anos, e lógico que essas trajetórias, a trajetória profissional, ela vai também dirigindo um pouco da sua formação acadêmica, né? Então, enquanto eu estava na polícia, eu me formei em Direito, enquanto eu estava na ONU, eu me interessei por estudar segurança internacional, né? E como a geopolítica toca a área de segurança, e aí fui fazer um mestrado em segurança internacional. Olha só. Onde você fez o mestrado? Eu fiz em Leicester, no Reino Unido. Tá, que legal. É um mestrado que fica dentro da cadeira de Relações Internacionais, né? É bem interessante. Cara, que bacana. E aí minha última transição de carreira foi sair do setor de organismos internacionais e vir para o setor privado. Tá. Eu recebi um convite de uma empresa chamada Pinkerton para vir trabalhar dedicado à Meta e montar o programa de investigações. Pinkerton é de vidro, né? Britânica também, não é? Pinkerton é americana. Americana. A história da Pinkerton é super interessante. Eles foi fundado em 1800 e alguma coisa pelo Alan Pinkerton, né, na época lá da expansão americana para o oeste. Tem uma história super interessante. Go West, tem a música. Então, vim trabalhar para a Pinkerton, que é uma empresa com mais de 100 anos de história, uma empresa super tradicional. E com um ano dedicado à Meta, eu fui contratado pela Meta e aí me mudei para o México. Fui Olha isso. gerenciar a segurança física para os países que falam espanhol. Que, aliás, foi onde eu conheci. Exatamente. Nós nos conhecemos. Ele estava no Twitter. No Twitter, né? E aí, numa viagem para o México, a gente acabou que se conheceu lá, né? Então, coisas da vida, né? Exatamente. Em 2018, isso. 2018, isso aí. Já se vão 6 anos. E aí, no meio da pandemia, eu voltei para o Brasil, assumi o centro de operação, né, o GSOC. Primeiro a América Latina, depois expandi o escopo para Américas. E, enfim, e aí culmina, né, no meu retorno ao Brasil e a mudança de carreira do Veiga também. A gente se envolveu de maneira mais direta, mais enfática na ACE. A gente era membro da ACE, mas a gente passou a fazer parte desse corpo diretivo da associação. Sem dúvida. Eu também acho que assim, não é à toa, né? Porque, que experiência, né? Soma uma experiência fantástica, né? E assim, essa diversidade de papéis é que forma um conteúdo com uma visão incrível, né? Até vou fazer uma pequena passagem, né? Eu tive a oportunidade, trabalhei na Exposec de 98 a 2015, né, que é a feira de segurança e tal, e eu entrei lá para fazer a parte internacional e tive a oportunidade de viajar e conhecer feiras quase que no mundo inteiro. E uma das experiências que eu tive foi uma feira na Índia. Eu fui para a Índia, para Mumbai, né, cheguei lá, desde que eu entrei no aeroporto, os caras, toma cuidado com água, foram me buscar no aeroporto, tá aqui uma garrafa de água, fica do seu lado. Cheguei no hotel, várias garrafas de água, não toma água de qualquer lugar, toma água. Que coisa, que é isso aqui, né? Então, é o que você falou, né? Enquanto você não está em campo vendo, né? Depois o cara fez um tour comigo, mostrando as águas, as pessoas lavavam as roupas e as crianças nadando ali, era um mundo à parte deles. E assim, essa contaminação da água é uma preocupação, acho que do país inteiro deles lá, né? Que a gente só fica sabendo, tem noção, quando você passa pela situação. O cara falaram tanto para mim, anda com a sua garrafa de água, não toma qualquer água, que você fica, né, até assim. E realmente é uma experiência. Imagina com a ONU, com toda a preocupação humanitária, né, que vem desse trabalho, é fantástico, né? E assim, e começar na Marinha, que é um órgão que hoje, muito mais do que atuar em defesa, ele cria ações onde ele pode ajudar várias comunidades aí no nosso vasto Brasil, depois Polícia Militar, enfim, uma carreira, cara, excepcional, cara, muito legal, assim, é isso que a gente está falando aqui, e aí pelo jeito a gente já conseguiu chegar num ponto aí que vocês se encontrarem e hoje fazem parte desse corpo diretivo da ACES, né? E a ACES, que é uma instituição, não sei quem podia falar, talvez você veja um pouco da instituição ACES, né? Não sei quantos mil associados, eu sempre nessa experiência com a Exposec também, eu participei assim de, acho que pelo menos uns 10 anos da Feira ACES lá, e assim, uma história. Legal. E aí, complementa qualquer coisa aí, mas a ACES é uma associação internacional sem fins lucrativos, né, voltada para o mercado de segurança, principalmente para o desenvolvimento técnico
dos profissionais, né? Ou seja, você fomentar ali dentro do espaço da associação o conhecimento dentro da área de segurança, tá? Essa é uma definição mais ampla da ASIS, tá? A ASIS International, a sede nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, hoje a gente tem 2 capítulos, tá? O capítulo de São Paulo, que hoje é presidido pelo NACA, e o do Rio de Janeiro, que eu sou o presidente, o chairman, né? Como eles chamam. Hoje no Brasil, a ASIS, a gente né, tem a visão que ainda está engatinhando, né? Hoje a gente tem aí no Brasil, desde as últimas estatísticas, aí, aproximadamente 250 membros, né? Tá. Ativos, né? A gente tem membros aí que já passaram, que estão retornando, enfim, hoje aproximadamente, a gente está em abril, 250 membros ativos. Se você for olhar o tamanho do Brasil, da nossa população, economia, profissionais de segurança que estão aqui, e comparar com outras regiões que a ASIS já é mais madura, nosso espaço aqui para crescer é absurdo. Gigantesco. Né? É absurdo. Se a gente comparar, por exemplo, com o México tem 3 vezes mais associados que a gente. O México, né, guardadas as devidas proporções, é bem pequeno comparado ao Brasil, tanto questão de negócio quanto de tamanho. Território. Né? Então, assim, a gente tem um espaço muito grande para crescer e para contribuir com o desenvolvimento dos profissionais de segurança aqui no Brasil. Então, hoje a ASIS, ela tem, além dessa parte que faz parte do nosso dia a dia também de profissional de segurança, do networking, né, do conhecimento, de você conhecer as pessoas, de você ficar inteirado com tudo que está acontecendo no mercado, a gente tem a parte de educação e a parte das certificações. Tá? E aí, se o Naka quiser falar um pouquinho das certificações, que, enfim, ele é o nosso CPP aqui, né, da mesa, e aí ele vai poder falar um pouquinho mais das certificações. Mas, assim, em linhas gerais, é isso que a ASIS tem aqui no Brasil. E, enfim, Naka e eu aqui, como os presidentes do capítulo, a gente tem um objetivo muito claro aí nos próximos 2 anos de presidência, né, se tudo dando certo, a gente conseguir mudar o patamar da ASIS aqui no Brasil. Quantidade de profissionais, qualidade dos nossos engajamentos. Depois a gente entra um pouquinho mais de detalhe como que a gente opera aqui, como que a gente faz nossas reuniões, nossos engajamentos, mas com relação às certificações e educação aí, o Naka consegue compartilhar mais com a gente. Claro. A ASIS é uma associação muito, muito interessante. Ela foi fundada na década de 50, né? Então, a história. Já tem mais de 70 anos agora de história. E ela se inicia no mercado americano, né? Tanto que a sigla ASIS, né, é American Society, né, a Sociedade Americana. E aí depois, quando a associação ganhou proporção internacional, eles tiveram que incluir o ASIS International, porque a marca ASIS já estava consolidada e não fazia sentido mudar a sigla. Então, eu acho que para o mercado, a ASIS, ela oferece um valor muito interessante em 2 pilares. Ela agrega valor ao profissional de segurança, né, porque ao fazer parte de uma associação que está há tantas décadas no mercado, né, muito preocupada na formação de indivíduos, na padronização de procedimentos. Né. Às vezes a gente tem boards internacionais de pessoas, de técnicos que estão falando, olha, esse aqui é um manual de avaliação de risco, esse aqui é um manual de supply chain, esse aqui é um manual, e aí esses manuais eles vão sendo construídos com a participação da ISO, com a participação de boards internacionais para tratar o assunto de maneira séria, de maneira técnica. Então, esse primeiro pilar da ASIS se preocupar com a formação do profissional, com oportunizar treinamentos e networking voltado para o profissional de segurança é muito importante, né, porque isso vai dando conhecimento técnico e vai dando argumentos para o profissional conseguir executar a função dele. E tem um outro componente que pouca gente fala, que é ofertar segurança para as empresas, né, de que a empresa ela vai estar lidando e contratando um profissional qualificado. Né? Então, e aí é que entra a questão da certificação. A certificação não nada mais é do que um endosso, né, da capacitação técnica daquele profissional. Então, o CPP hoje, né, que é o Certified Protection Professional, que é a nossa certificação ouro, né, no mercado, é uma das mais importantes do mundo. O CPP, ele avalia 7 dimensões de conhecimento. Ele avalia a questão de segurança física, de investigação, de gerenciamento de crise, né? São 7 dimensões e é uma prova muito difícil de passar. Porque... Sim, eu tenho ouvido essa história, esse período que eu fui acompanhando, não é fácil não é?
É uma prova que, além do conteúdo ser muito denso, né, se você junta ali todos os manuais, tudo que você tem que estudar, você tem mais de 2.000 folhas de material para estudar. O critério de aprovação é muito alto. Você tem que atingir mais de 80% da prova para ser aprovado. Você tem que ter também um número mínimo de anos, né, dentro da área de segurança, né? Não é você... Não é para qualquer pessoa que não é você, né, sair da faculdade e vou fazer o CPP. Não, você tem um critério, se eu não me engano, hoje está em 7 anos mínimo de experiência dentro da área de segurança para você poder aplicar para fazer a prova. Então, só isso aí já é um requisito bastante importante. Né? Não, com certeza. Então, as certificações, elas são importantes para o profissional, porque ele fala, olha, eu tenho uma história, eu tenho um currículo, e eu não só passei por aqui, eu angariei conhecimento e está aqui a prova de que eu sei do que eu estou falando. E para a empresa também é importante, porque quando ela contrata um profissional certificado, e o CPP é a certificação mais importante, mas não é a única certificação, ela consegue atestar que aquele profissional minimamente ele tem o conhecimento técnico necessário para executar aquela função. A gente sabe que quanto mais você escala na sua carreira, principalmente em nível de gestão, o conhecimento técnico é uma das verticais que você tem que considerar, né? Tem todo as soft skills, né? Soft você skills, tem que eu adoro falar soft skills, eu adoro. Você que veio de RH, né? Uma palavra adoro. Mas o que eu acho que é importante também, gente, só pegar esse gancho aqui das certificações, apesar, de novo, da ACE ser uma organização, de novo, internacional, né? E existirem esses certificados internacionais, a gente que está no mercado de segurança, quando a gente olha Brasil e fora, né, existem já algumas... nos Estados Unidos isso é padrão. Tá? Quando você vê qualquer vaga de gestor de segurança nos Estados Unidos, requerimento. CPP, APP, PCI, que são as outras certificações. Isso já é padrão. Aqui no Brasil a gente está começando a ver esses requerimentos, pré-requisitos para você aplicar para uma vaga. Né? Então, citar até um exemplo recente, que o nosso amigo Neto, infelizmente, não está aqui hoje, mas no Google eles acabaram de abrir uma vaga no Brasil, com pré-requisito ter a certificação de CPP. Que legal. Então, assim, mostra a importância que as empresas estão dando nessa certificação. Uma empresa como o Google, né, colocando isso como um pré-requisito para você poder aplicar para uma vaga de gestor de segurança no Brasil. Interessante, muito legal. Então, isso é muito importante. E o nosso trabalho nesse sentido, assim, hoje o nosso número de certificados ainda é muito pequeno. Então... 38? 38 no Brasil. Só. Dos 250 membros, só 38 são CPP. Tem o CPP. E aí tem gente que tem mais que o CPP, né? Tem alguns... tem o próprio APP. Porque, vamos falar das outras, né? A gente tem o CPP, que é a certificação Premium, é a certificação máxima de gestão. Mas a gente tem outras 3 certificações. A gente tem um APP, que é da própria ACE. Da própria ACE. A APP é um associado de segurança, é como se fosse um gerente júnior, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela pode fazer o APP. É a certificação mais recente. Mais recente, Você precisa ter 3 anos ali só de experiência, só entre aspas, de experiência, para poder aplicar para o APP, que é a primeira certificação. Isso. E aí você tem as outras duas, tem o PSP, que é a segurança física dura mesmo, né? Técnica, falar de cerca, de alarme, de câmera... A pessoa tem que ser muito técnico para passar no PSP. E tem o PCI, né, que é a certificação de investigações, que é das 4, é a menos extensa, né, no que diz respeito à quantidade de conteúdo, material. Então, são 4 certificações. E essa vaga do Google, que acabou sendo paradigmática para a gente enquanto associação, ela limita a quantidade de pessoas que pode, inclusive, aplicar para essa posição. E um dos nossos objetivos enquanto associação é fomentar a certificação. Então, a gente não tem interesse em criar um clubinho, uma coisa restrita, de forma alguma. A gente quer expandir. A gente tem um programa de certificação que hoje é dirigido por 2 diretores, né, pelo Cestaroli e pelo Volpe, que vem fazendo um trabalho muito bonito, né, e dando continuidade ao trabalho de outros diretores que vieram antes. Mas é um programa oferecido de maneira gratuita para o nosso associado, e esse programa ele já vem gerando alguns frutos, né? Ele já vem... Que legal. Certificando pessoas. Vem certificando pessoas. Como é que as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, querem acessar esse programa gratuito, faz como? Como é que é? Tem um site, uma coisa? O primeiro requisito é estar associado. Estar associado. E aí, dentro do nosso programa, esse é um programa que
enfim, embarca os 2 capítulos, né? Um programa único para o Brasil inteiro. E uma vez que você seja membro da ASIS e você demonstra interesse em ter essa certificação, a gente tem um grupo de estudo já específico, com materiais gravados e, se eu não me engano, as reuniões são bissemanais, né? Isso. Então, a cada 2 semanas tem uma reunião ao vivo, né? Como se fosse uma reunião... grande Zoom, né? Isso, exato. Onde cada uma das pessoas que, enfim, que fazem parte do grupo de estudos faz a apresentação de um capítulo do tema. E aí é uma roda de discussão, olha, eu acho que isso aqui pode ser que caia na prova, alguém tem alguma dúvida, e começa discutindo ali. E fazendo realmente um grupo de estudo específico para o CPP. Inclusive, o que eu acho legal também no ano passado, a gente teve um integrante desse programa de certificação, que era o Raoni, né, que é do consulado canadense lá no Rio de Janeiro. Ele era um dos drivers, digamos assim, desse programa. Ele foi convidado pela ASIS Internacional para fazer parte do time que faz as questões da prova do PSP. Olha! Então, assim, ele está ali discutindo quais são as questões pertinentes que tem que cair nessa prova. Obviamente, por questões de independência, ele hoje não faz parte do grupo de estudo, porque né, não faz sentido, já que ele vai fazer as perguntas. Né? Mas você vê como que isso tem esse escalonamento, né, essa visibilidade. Então, o Raoni estava aqui nesse grupo de trabalho nosso no Brasil, foi convidado pela ASIS Internacional para fazer parte desse grupo que desenvolve as questões. Né? Olha como isso é legal, né? Experiência que você tem, trocar com pessoas de outros países e estar dentro desse... E esse grupo é uma iniciativa local? Local, que legal. Esse grupo de estudo, ele existia, ele foi criado pelo nosso querido Wilson Massa, né, que trabalha na Bloomberg há alguns anos, né, e recentemente o nosso colega da BP, o Rudolf Kepler, ele deu um revamp no programa, né? Ele trouxe material de fora, ele desenhou o programa do jeito que ele está hoje, ficou muito bacana. Então, todos os professores, né, do programa de certificação, todos eles são certificados. Isso. Né? E nessa troca de experiências, nessas aulas que são ministradas, a preocupação não é só técnica. Todos os instrutores eles vão conversar com o pessoal que está se preparando para fazer certificação sobre técnicas de estudo, sobre questões que podem cair ou não cair. Acontece até uma espécie de mentoria para dar uma acalmada no espírito do pessoal. É uma ajuda mais multidimensional. Assim. Porque não é só você dominar o técnico, né? Você tem uma prova, você tem um tempo, você tem uma técnica de prova ali que você tem que fazer, mal comparando aí vestibular e concurso público, né? Não é só você saber o conteúdo, né? Você tem que saber fazer a prova também, né? Claro. Que é online, enfim, tem um certo tempo para você fazer, você tem que acertar 80%, enfim, e por aí vai. Então, esse grupo de estudo é bem interessante nesse sentido, né? É uma das atividades que a gente tem hoje em dia na ASIS Brasil para fomentar essa certificação. E foi como o Naka falou, cara, ter essa posição do Google, que está aberta, inclusive, eu acho ainda, foi ali a mudança ali de perspectiva, né, cara? Pô, eu acho que se não foi uma das primeiras posições aqui no Brasil que tem esse pré-requisito. E de qualquer forma, uma referência, né? Uma referência, Google, claro, em empresas internacionais. E aí a gente entra também na parte do idioma, que o Naka falou né, quando ele estava comentando da trajetória dele, né? Todos os materiais são em inglês, a prova é em inglês, então, assim, é um step a mais que um profissional de segurança hoje tem que ter a língua inglesa, no caso aqui. Né, e mesmo no Brasil não temos nenhum material em português. Nenhum. A prova é em inglês, todos os POAs que a gente chama, né, que são esses protocolos que o Naka falou, né, são todos em inglês. Então, assim, se a gente puder falar aqui, né, uma dica, assim, é isso, cara. Inglês hoje, para um profissional de segurança, se ele tem essas aspirações, né, de subir dentro da carreira, dentro da gestão, o inglês é fundamental. Já fica a dica aí, galera. Depois eu vou deixar aqui como você pode ser associado ao ASIS, porque já estamos trilhando um caminho aqui, desenhando... Exatamente. E todo esse apoio, né, no desenvolvimento, nas nossas reuniões mensais, que cada capítulo, né, tem de forma separada, a gente fala sobre isso. Né? A gente fala não só, de novo, sobre network, não só sobre as certificações, mas a gente troca muita informação do que está acontecendo aí no mercado. Né? Acaba que a gente também vira aí um grupo de amigos muito grande e, enfim, a gente está sempre junto, sempre conversando, sempre trocando experiência. E a gente sabe como é que é o nosso mercado, né? Falando aí mais de empregabilidade, etc.
todo mundo acaba que se conhece, né? Então, quando você tem uma vaga em aberto, quando você tem alguém se movimentando, essa rede, né, esse networking aí que a gente tem funciona bem. Né? Então, Perfeito. apoiando, né, os nossos... Você sabe que eu tive aqui, recebi a Erika Zanetti, né, da TIM, ela contando uma coisa assim, quando ela foi trabalhar lá em Manaus, ela foi trabalhar na Vale. Isso. E aí, ela contando que quando ela saiu da empresa de vigilância que ela trabalhava para ir para o corporativo, né, que ela ficou com aquela interrogação na cabeça, mas será que eu estou preparada para uma multinacional e que não sei o que para lá? E ela deixou exatamente essa dica, gente, você tem que aplicar, você não precisa saber tudo. Você tem que ir lá, várias exigências, se você sabe boa parte ou tem noção de alguma das outras que você não tem, tem que aplicar, tem que estar presente. Eu acho que você vai construir junto, né? Acho que essa noção é importante, porque às vezes é o que você falou. Às vezes as exigências são tão grandes que o cara já tira o pé e nem começa a ver. Exato. E a gente não sabe, né? Dentro de cada organização, você tem ali um profissional-alvo, digamos assim, né? Um profissional com as características alvo, né? Melhor colocando. Então, a gente não sabe, às vezes, o que a empresa que posta aquela vaga está procurando, né? E, obviamente, de novo, o nosso network, nesse sentido, ajuda bastante, né? Então, inúmeras vezes que a gente teve colegas nossos, cara, vou aplicar para essa vaga aqui. Você conhece alguém lá? Pô, conheço. Deixa eu ver o que é. O que é a vaga? O que eles querem? Né? E aí a gente, né, bate um papo, conversa, e aí já, pô, beleza, então acho que isso aqui não é para mim, porque é uma vaga mais técnica. Opa, não, essa aqui é para mim porque já é uma questão mais gerencial, que é no momento que eu estou de carreira. Né? Então, assim, esse filtro é muito importante, você ter noção do que as empresas estão procurando. E, de novo, a certificação é um ponto muito importante, que é uma chancela, né? Que a empresa, né, multinacional ou que seja brasileira, ela tem. Né? Ela tem essa chancela, tanto, de novo, para a parte do profissional, quanto para a parte da empresa que está contratando. Né? E a gente costuma falar que em segurança a gente não compete. Né? As empresas elas podem ser competidoras entre si, né? Mas quando a gente olha um nicho de mercado das techs, por exemplo, tem a Meta, tem a Microsoft, tem a Twitter, e elas, em alguns setores elas cooperam, em outros setores elas competem, mas em segurança a gente olha sob outras perspectivas. Exato. A gente está olhando que existem riscos comuns associados a todas elas. Então, e a gente está falando das techs, mas tem a indústria de varejo, tem a petroquímica, tem óleo e gás, e todas essas indústrias que estão competindo entre si, na área de segurança não. Porque as dores são comuns. Então, a gente, obviamente, que respeitar a confidencialidade, respeitar as informações, né, de indivíduos. De cada empresa, né? A gente fala de desafios, né? Então, eu sento com o Veiga e falo, Veiga, cara, tem um protesto, tem uma mudança na legislação, tem, sabe, um problema de compliance. Como que vocês estão lidando com isso? Porque isso também vai orientando uma resposta mais ou menos uniforme da indústria. Sim, principalmente os novos ataques, né? Porque o que a gente vê é que os caras não param, né? Do mesmo jeito que você desenvolve a forma de defesa, quando você fala de cibersegurança, você desenvolve a forma de defesa, você tem que pensar já no que pode vir pela frente, onde está vulnerável. Eu acho que quando você troca nas empresas, é o que você falou, a segurança é uma só. Tem que fazer a mesma proteção. Ele entrou aqui, hoje nós desenvolvemos essa solução que todo mundo pode estar usando. Exato, né? E aí você tocou num ponto bem interessante, que eu acho que é legal também a gente reforçar. Quando a gente, falando da ASIS, né? A ASIS, de novo, não é só o Brasil, né? A gente tem a ASIS internacional, e a gente tem um web portal, né, da ASIS, que a gente tem essas discussões a nível global. Né? Então, tudo que está acontecendo no mundo, a gente está vendo, né, as guerras, os ataques, enfim, a gente estava aqui vendo agora o que está acontecendo lá, enfim, Israel, Irã e toda aquela questão, tudo isso está sendo discutido em tempo real. Então, a gente está aqui no Brasil, mas a gente, dentro da ASIS, a gente está conectado com tudo que está acontecendo lá fora, com o que as pessoas nesses países, ou que fazem negócios nessa região, estão sofrendo e o que pode vir aqui para a gente, né? Então, assim, a gente, no caso específico aqui do meu cargo na Microsoft, a gente tem escritório na Argentina, e a Argentina tem um histórico aí de questões com Israel e Irã, que se a gente não tiver inteirado o que está acontecendo lá, pode
reverberar aqui nas nossas operações. Então, assim, ter essa conexão global é muito importante. Não só isso, a preocupação hoje que a França está tendo com as Olimpíadas, né, com medo de terrorismo, né, e os caras estão fazendo desde investigações nos restaurantes para evitar, né, intoxicação alimentar, coisa e tal, mas com uma preocupação muito grande com segurança. Estão falando o tempo inteiro, pensar em mudar alguns lugares e tal, que realmente uma preocupação muito grande, porque eles estão muito próximos do que está acontecendo ali, né? Exato. Não é brincadeira, não. Acho que é isso, né? Segurança levada a sério, né? É importante ter essa noção de que existe por trás da sua formação elementos que podem te dar essa força, né? Que você pode... E quanto mais você desenvolve, né, dentro da carreira de segurança, né? Teoricamente, né, você vem como um técnico, você vai subindo ali, vai galgando posições, até que você chega numa vaga gerencial de diretoria, você tem que estar conectado com tudo que está acontecendo, porque o seu CEO, o seu presidente, ele vai querer saber de tudo isso, né? Ele não vai querer que você fique ali limitado ao que está acontecendo no Brasil. Ele quer saber tudo que pode impactar ele aqui, entendeu? Então, é importante você ter, eu não digo nem importante, acho que é fundamental, né? Você ter essa conexão global, né? Hoje em dia tudo é globalizado, inclusive a segurança, né? Então, a gente às vezes vê ainda dentro do nosso mercado o que também tem o seu valor, obviamente, você ficar focado aqui no Brasil, o que está acontecendo, nossos problemas aqui, que são muitos, mas é tão importante quanto você estar conectado ao mercado global. Tá? Porque, de novo, a gente tem colegas brasileiros que estão trabalhando fora, né? A gente tem pessoas no Chile, no México, o próprio Nakamura já trabalhou no México, nos Estados Unidos, na África, a gente tem, enfim, profissionais brasileiros aí, inclusive que são da ESES, no mundo espalhados no mundo inteiro. E essa conexão é muito importante, né? Bem bacana, né? Porque, assim, o que eu posso estar, né, entre aspas, sentindo de dor na minha operação em um lugar, eu posso ter um profissional qualificado que pode me ajudar lá. Então, isso é muito importante. Tem um componente interessante também que a ASIS, enquanto organização de propicia, também relacionado ao networking, que o networking ele é uma commodity. Às vezes você é julgado positivo ou negativamente dependendo das conexões que você tenha. Então, já aconteceu comigo e com vários outros colegas de repente você tem que... o teu CEO ele vai para uma operação no Chile. E você fala, putz, eu não tenho um escritório no Chile, eu não... Né? Cara, quem é que é da ASIS que está lá no Chile? E aí a gente utiliza essa rede interna, fala assim, pô, tem alguém daí do Chile que conhece uma empresa prestadora de serviços? E aí a gente, utilizando a rede da ASIS, a gente tem muito mais facilidade de conectar, né, não só aqui na região, mas na Europa, na África, na Ásia. Ano passado, durante a GSX, que é o nosso evento global, eu fiz conexões muito interessantes com o pessoal de Singapura. Marcaram comigo uma reunião muito interessante, o pessoal da Arábia Saudita. Eles estavam montando o centro de operações na Arábia Saudita e queriam entender se eles centralizavam, se eles descentralizavam. Eles queriam ter conversas muito estratégicas sobre como que eles construíam o centro de operações deles baseado na nossa experiência. Então, esse tipo de troca, esse outreach, do mesmo jeito que você busca, as pessoas te buscam, também te propicia uma permeabilidade muito interessante. Isso você falou uma coisa muito interessante, né? O profissional brasileiro, ele traz uma riqueza muito grande, porque primeiro que dentro do Brasil você tem vários brasileiros. E os desafios do Brasil são muito diferentes do que acontecem fora. Fora parece que existe um padrão dos acontecimentos que é muito fácil você, sei lá, catalogar o que pode vir pela frente. O Brasil é totalmente diferente de tudo, né? Só a língua aqui na América Latina é o único que fala português, mas enfim, é muito diverso, né? E as empresas, a gente vê dentro da nossa organização e do nosso dia a dia mesmo de trabalho, dentro da área de segurança, empresas internacionais, multinacionais, com posições fora do Brasil, buscando profissionais brasileiros, né? Então, a gente tem, de novo, como o Naka falou, dentro da ASIS, profissionais hoje que estão teoricamente dentro da ASIS Brasil, mas que estão no Chile, nos Estados Unidos, na África, na Europa, bastante, inclusive. Então, assim, as empresas estão buscando profissionais brasileiros capacitados também para trazer uma visão nova, digamos assim, da área de segurança, né? Então, ter essa oportunidade, tem muita gente que tem essa aspiração internacional, né, de carreira, é muito importante ter essa conexão, né? Ter essa conexão com o pessoal de fora. E aí que você falou, né? Começa pela língua, né, Naka? Não Exato, tem jeito, né? não tem jeito. Tem que falar, tem que perder o medo, principalmente, né? Você sabe que eu tive a minha experiência, né?
Eu fui aprender inglês depois de não sei quantos anos, quando eu fui morar na Inglaterra. Quando eu fui morar na Inglaterra, eu tinha acho que pelo menos uns 6 anos de CCA na minha época lá. E eu achava que estava tudo certo, que eu entendi e tal. Eu cheguei lá e descobri que eu falava gramaticalmente correto e que não atendia para fazer o curso. Eu fui fazer um curso que eu não conseguia. A mulher falou, não, com esse inglês aí, cara, você não vai fazer coisa nenhuma aqui. E ainda ela me falou, ó, o teu curso está pago, eu te dou mais um ano para você voltar o ano que vem e conseguir concluir o teu curso. E foi o que eu fiz, né? Saí estudando, desesperado, que nem louco para mulher. Mas foi no dia a dia, nas coisas que eu fui trabalhar, que eu fui mexer, que foi aumentando meu vocabulário, eu fui falando errado, e aí ele descobriu o erro, porque os caras davam risada. Então... E aí eu fui ganhando um pouco desse corpo, né, de confiança, e aí depois que você começa a falar, aí você... E vem. Né, e assim, o inglês, por incrível que pareça, tem gente que tem uma certa aversão, mas a facilidade na gramática com os verbos auxiliares, até para você não ficar pensando muito, você se vira muito rapidamente. Sim, de novo, é importante, principalmente se, de novo, se você tem uma aspiração de uma carreira internacional ou até numa multinacional, trabalhando no Brasil, mas numa multinacional, o inglês ele é fundamental, né? Se você não, infelizmente, se você não fala inglês, você entre aspas, é excluído de muitas oportunidades de evolução de carreira. Você sabe que outro dia eu estava falando com um amigo que, na época que eu voltei de Londres, tinha um cara, era um irlandês, morava no Embu, ele criou o que ele chamava de English Club. Não vai lembrar, porque estou falando de vários anos, vocês são muito jovens ainda. E aí ele ficou um tempo, ele pegou acho que era um Irish Pub que tem ali nos Jardins, fez um acordo com os caras, porque todos os atendentes ali falavam inglês, ele começou a criar uns quizzes, uns negócios, e ele fazia um happy hour uma vez por semana para as pessoas trocarem inglês, pagavam uma taxa lá, que ele pagava o restaurante, depois cada um pagava a sua bebida. E ele criou um ambiente para fomentar essa coisa do inglês, né? Ele achava muito estranho, porque os caras do Brasil, a maioria, não fala, e os que conhecem têm vergonha de falar. Falei, E ele criou esse ambiente e viveu disso por um tempo, depois parou e tal. Eu falei assim, nós estamos precisando de algo assim, né? E a gente tem também aquela percepção, não, eu tenho que falar um inglês perfeito para poder, cara, não. Geralmente, aí eu também não vou colocar 100%, mas a maioria das pessoas, das empresas, entende que você não vai ser 100% fluente, porque você não é nativo. Isso é ok, isso todo mundo sabe. Né? Então, se você tem um sotaque, se você não fala 100% correto, não tem problema. Você vai desenvolvendo ao longo do tempo. O negócio é começar. É você falar, é você perder vergonha, começar a conversar mesmo, errado. As pessoas, de novo, né? A maioria das pessoas vão te corrigir de forma educada ou vão ali te dar dicas de como melhorar. Mas isso, tem que tentar. Você tem que se expor. Acho que isso aí. Se na sua cidade tem um evento promovido pela embaixada ou pelo consulado, se tem uma pessoa que está visitando, veio de fora, está turistando, você tem que aproveitar aquela oportunidade. Se você só sabe falar qual é o seu nome, vai lá e fala qual é o seu nome, sabe? E aí é o que você falou, né? Quando você conversa com a pessoa, se ela faz uma cara de não entendi, né? Você fala assim, puta, não entendeu por quê? Eu tô falando errado, é o meu sotaque que tá muito, sabe? A pronúncia não tá legal. E aí você vai se dando essa oportunidade de testar o que você tem que melhorar, sabe? E hoje o advento da internet, tem muita gente aí, né? Você vê gente no Instagram dando dicas, gente que mora fora, brasileiro que mora fora, tem muita gente que eu vi aí que mora fora dando dicas de expressões que são matadoras para você, né, fazer o trivial sem passar carão, né? Exato. Mas, gente, acho que eu ficava aqui horas falando sobre coisas. Nós vamos ter que marcar mais outra rodada mesmo, porque tem muita informação, achei muito importante. Eu vou deixar aqui o site de como a pessoa pode acessar para ser membro e para começar a aplicar para esses espaços como programa, coisas do tipo, que foi muito bacana. Mas agora eu quero saber de vocês. Começa você, Naka. A sua paixão por áudio, né? Afinal, estamos aqui num espaço como esse. Então, no que diz respeito, eu vou falar de dois temas, música e podcast. Tá. Então, tem, a nível de podcast, e, de novo, por conta do idioma e tal, eu sempre, porque a gente fala inglês, mas você tem que manter esse contato. Né? Então, para eu continuar treinando né, o meu ouvir em inglês, né, eu ouço muito podcast em inglês. E, ultimamente, eu comecei a ouvir um chamado Huberman Lab. Que ele é um médico, na verdade ele não é médico, ele é neurocientista em Stanford, e ele fala sobre aspectos muito práticos da neurociência, é meio nerd, eu sei, mas é bacana, assim, é um conteúdo que eu gosto, que eu consumo e que me ajuda a continuar ouvindo em inglês.
Agora, no que diz respeito à música, eu sou do metal. Então, olha isso! Então, eu gosto muito de Metallica, eu gosto muito de Slipknot, eu gosto muito do metal melódico, então eu vou ali pro Dream Theater, Angra, né, que é uma banda brasileira que toca em inglês. Eu sou muito do metal. Metallica vem aí, né, Baixinho Alias? Vem, vai estar aí esses dias aí, tô acompanhando de longe. Pô, bacana saber essa versão. Você sabe que eu faço quando eu tenho uma rádio em britânica, que até hoje eu coloco, hoje de ver na internet é legal, né? Eu aprendi muito com a rádio lá, porque eu via todo dia de manhã, ficava aquele, devagar você via pegando a fala dele, a forma, as expressões do dia a dia, né? E que chama 102.2, né? Que é the Jazz Station. E eu sintonizo ela aqui hoje para a internet. Eu fico de vez em quando fico ouvindo. Porque você quer manter a coisa. E conta. Cara, eu acho que assim, a gente está aqui, né, na Shure, a gente fez um tour aqui no ambiente. Conhecemos aqui as soluções corporativas que eu principalmente não conhecia, não tinha esse conhecimento, mas a parte que me chamou a atenção, tem um painel aqui atrás com os artistas, né? Sim. Nossa, e assim, parecido, mas diferente do Naka, eu sou eclético, cara. Eu escuto de rock and roll, a sertanejo, a funk, como um bom carioca, né? Samba, eu gosto de tudo, né? Mas ali naquele painel me chamou, enfim, a atenção, e aí voltando aqui na minha época de colégio, faculdade, não tem tanto tempo assim. Mas enfim, a gente vê Bob Marley, né? Então aqueles ícones ali da música, enfim, desenvolvendo ali todo o talento que eles têm, artístico, e enfim, conectado aqui com a Shure também, né? Então foi muito legal assim fazer esse tour aqui hoje e meio que relembrar, né, a época de mais jovem, digamos assim. Que bacana. Não, sempre aqui é um espaço que recebe a gente muito bem, né? A gente tem sido acolhido desde o ano passado, uma história que a gente está construindo juntos aqui, que é bem bacana. Quero deixar aqui para vocês que o NetSeg está à disposição para divulgar e promover que mais profissionais possam estar afiliados, possam estar certificando, e conte com a gente sempre. E assim, a gente está à disposição, o NAC e eu aqui, o NAC mais focado aqui em São Paulo, eu mais focado no Rio, mas de novo, a gente trabalha junto enfim, no desenvolvimento da ASIS. Deixar um convite aqui também para quem quiser participar, entre em contato com a gente tem essas reuniões mensais, tá, da ASIS, dos 2 capítulos. Essas reuniões a gente convida pessoas que estão interessadas em conhecer mais pela ASIS, então você não necessariamente precisa ser membro para ir na primeira reunião, para você conhecer um pouquinho a gente, conhecer a organização, ver o que a gente pode oferecer para você como profissional de segurança. Então, se tem interesse, entre em contato com a gente, vem numa reunião, conhece. Quer deixar o convite para o Happy Hour do Rio? Semana que vem a gente vai ter dia 25 de abril, né, às 15 horas, a gente vai ter uma das nossas reuniões mensais da ASIS do Rio de Janeiro. Vai ser no Hotel Hilton Copacabana. A gente vai ter lá um evento com uma palestra. A gente sempre tem uma palestra técnica, né, para discussões relacionadas à segurança. Especificamente, nessa semana, a gente vai ter também um Happy Hour lá no Hilton, enfim, Copacabana, para quem conhece, né? É o mesmo link que nós vamos deixar para conhecer, para se inscrever, serve? Tem os nossos contatos também, a gente consegue conectar. Depois eu coloco os dois aí, deixo a dica para o pessoal, inclusive que está lá no Rio, que vai poder nos assistir aqui. Exatamente. E aí, no mês que vem a gente ainda não está com data, mas a gente optou por espaçar um mês, né, do evento do Rio, evento de São Paulo, até mesmo para quem quiser participar em um e outro. E aqui em São Paulo a gente vai fazer a mesma dinâmica de novo. Assim, eu e o Veiga, a gente tem um compromisso óbvio com os nossos capítulos, mas a gente também tem um compromisso com a indústria. Então, até mesmo pela proximidade, pela amizade que a gente tem um compromisso de promover a ASIS, né, no Brasil. Então, por uma questão geográfica, a pessoa pode estar no capítulo de São Paulo ou do Rio, mas a gente tenta, tanto quanto possível, padronizar as ações e a gente está sempre conversando, sempre promovendo a coisa numa frente só. Excelente, bacana. Nossa, muito legal, gente. Foi uma honra receber vocês aqui. Eu realmente agradeço novamente a você, Veiga, você, Nakamura. Vocês estão tem as portas abertas. Toda vez que quiser vir discutir determinados assuntos específicos, nós vamos estar aqui
porta aberta para recebê-los, Legal. cara. Eu Muito agradeço obrigado. o convite, o espaço aqui para a gente conversar e estamos à Legal. disposição. Exatamente, foi ótimo estar aqui. Obrigado a Shuri, obrigado a você, Luiz Carlos, e espero que a gente possa voltar. Volta mais vezes. Sem dúvida. Então, gente, é isso aí. Fica a dica para vocês. Nós vamos deixar todas essas informações. Se você realmente não é inscrito, se inscreve, desce o dedo aí no like, porque esse conteúdo tem que ir para um monte de gente. Foi muito bacana o nosso papo. E eu espero vocês na próxima. Tchau.